Olá, eu sou o professor José Benedito. Vamos começar a nossa segunda videoaula de Introdução à Mitologia e, conforme eu havia prometido na aula anterior, o tema de hoje é o espaço sagrado. Então, deixa eu ajustar a janelinha e vamos começar? Introdução à Mitologia, aula 2. Apresentação. Esta é uma atividade do Instituto e do curso de Filosofia da Universidade Federal de Uberlândia e também do PET Paideia, Programa de Educação Tutorial da Universidade Federal de Uberlândia, curso de Filosofia. O espaço sagrado, sobre a experiência de existir no mundo. Esse tema ele é muito interessante porque toma como referência a existência concreta no espaço, está bem? Então, por isso, o existir no mundo. Os nossos agradecimentos vão ao professor Fernando, ao Ciro e ao Eriksen, à equipe do Paideia, à minha família, a vocês que assistem esse vídeo e a todo mundo que está lutando ao lado do saber científico contra a pandemia. Vamos ficar em casa. Pessoal, introdução à mitologia, então a gente pode retomar nossa pergunta. Para que servem os mitos? A humanidade produz mitos desde que nós temos os primeiros registros históricos. Então, a gente pode se perguntar para que eles servem? Por que eles aparecem nas sociedades humanas? Pois bem, vamos ficar com essa imagem na nossa mente e, ao final da aula, a gente pode propor uma resposta a essa pergunta a partir dessa imagem e o conteúdo que vamos discutir. As percepções do espaço. Homem moderno. Conceito que define o homem arreligioso, agnóstico ou ateu. Esse conceito de homem moderno, ele aparece nas obras de Nietzsche, Jung, Mircea Eliade. Não se refere exatamente a um período histórico, mas sem dúvida ali o homem do Renascimento até a contemporaneidade é a nossa referência, mas principalmente o do século XIX, do século XX, quando tivemos um predomínio muito grande do positivismo e de um racionalismo cego, por assim dizer, como veremos. Uma das características do homem moderno é a indiferenciação ontológica do espaço. Então, para ele, com exceção da realidade material mais imediata, o espaço não tem diferenciação, é tudo a mesma coisa. As percepções do espaço para o homem moderno também são experiências do Homo religiosus. O Homo religiosus é o par antitético do homem moderno. Também, forjado na obra desses autores, representa o Homo religiosus representa aquele que, como a gente vê ali, tem algo a mais. Este algo a mais é a experiência humana de relação com o sagrado no espaço. Então, é uma relação no espaço calcada pela simbologia do sagrado, que nós vimos na aula passada e vamos rever nessa aula aqui. O homem moderno e a percepção do espaço. O homem moderno, em síntese, se relaciona com o espaço a partir de 3 circunstâncias: técnico-científica, trabalho ou sobrevivência e sentimental. Aqui eu faço uma pequena observação. Esta é a que mais se aproxima da experiência do sagrado para o Homo religiosus. Então, um homem moderno, ele tem como diferenciação ontológica do espaço, no máximo, aqueles que são relacionados ao sentimento, Enquanto o Homo religiosus, além desses 3, tem o quarto, que é a relação com o espaço a partir do sagrado. Espaço técnico-científico. Aqui nós temos 2 exemplos, um mapa e as dimensões da Terra a partir da filosofia de Eratóstenes,
espaço de trabalho, onde nós temos aqui provavelmente já uma grande influência dos sistemas fordista e taylorista na organização desses sistemas de trabalho. E, por fim, aquela última circunstância, espaço e lugar, o sentimento. Lugares onde tivemos fortes experiências sentimentais ficam marcados na memória de um modo especial. Isto promove uma diferenciação ontológica. É o mais próximo que o homem moderno conhece de uma hierofania. Na aula passada a gente viu que hierofania significa manifestação do sagrado, aqui e agora. Aí eu cito Eliade. Existem, por exemplo, locais privilegiados, qualitativamente diferentes dos outros, a paisagem natal ou os sítios dos primeiros amores. É uma expressão bastante poética, né? E essa expressão, ela representa que, pelos sentimentos, o homem moderno até consegue fazer alguma diferenciação ontológica no espaço, mas sequer se aproxima da diferenciação ontológica de uma hierofania, conforme veremos mais adiante. Aí está um exemplo da questão sentimental. Esse primeiro pássaro é o Nhambu Xintã. Este segundo pássaro, o Nhambu Chororó. Ora, vocês já estão percebendo que eu estou me referindo à famosíssima canção de Atos Campos e Serrinha, imortalizada nas vozes de Tonico e Tinoco, o Nhambu Xintã e o Chororó. O poeta descreve nessa canção, na letra da canção, que ele ama demais o lugar onde mora. A letra é mais ou menos assim: eu não troco meu ranchinho amarradinho de cipó por uma casa na cidade, nem que seja um bangalô. Eu moro lá no deserto e sem vizinho eu vivo só. Só me alegra quando pia lá para aqueles cafundó. É o Nhambu Xintã e o Chororó. Então ele está dizendo que ele ama o lugar onde ele mora, ele se identifica. Se ele for tirado dali, vai virar aquele velho tema, do caboclo, do boiadeiro que teve que mudar para a cidade, perdendo o lugar onde ele se identifica. Aí percebe-se uma diferenciação ontológica a partir dos sentimentos. Mas há uma outra forma de marcar a partir do sentimento. Vamos ver? Esse que aparece aqui na tela é o cantor Charles Aznavour, numa canção bastante conhecida chamada La Bohème, composta por Jacques Plant e por ele mesmo, Charles Aznavour. Essa foto, ela está registrando o momento mais tenso da música. Que momento é esse? Fazendo um breve apanhado. Trata-se da história de um pintor, que por volta da meia-idade já atingiu notoriedade na sua profissão. No entanto, ele sente um grande vazio existencial. Para preencher este vazio, ele retorna ao bairro de juventude, ao bairro boêmio de Montmartre, onde ele, apesar de ser bastante pobre, viveu um relacionamento muito intenso e muito bonito com sua amada. Esse vazio existencial, portanto, ele tenta preencher com uma nova visita ao bairro de Montmartre. Mas chegando lá, ele não encontra o bairro de sua juventude, E, como ele diz na canção, Montmartre não existe mais, e os lilazes, aquelas flor lilás que predominava no bairro e ele descreve o tempo todo, ele diz: os lilazes estão mortos. Então, trata-se de um caso de um homem moderno que busca resgatar o sentimento de alegria a partir do lugar onde ele sentiu felicidade. Então vejam que o espaço, ele, quando é lugar de vivência de experiências profundas, fica marcado em nossa memória. E aqui, no caso, o poeta, assim como no famoso conto de Aníbal Machado, O Retorno aos Seios de Duília, busca nos lugares ou nos sítios dos primeiros amores uma experiência que preenche o vazio existencial
que ele vive naquele momento. O sentimento da ausência, vazio existencial. Vamos diferenciar aqui 3 conceitos. O primeiro deles é o saudade. Vamos definir saudade como uma doce lembrança, um sentimento de completude entre presente e passado, né? Então, vamos lembrar, né, do poeta dizendo que quando a saudade vem aporrinhar, ele se vinga dela tocando viola de papo para o ar. Ora, a saudade, portanto, não é um sentimento negativo, mas um sentimento positivo. A gente fica prostrado por um tempo, mas depois retornamos, porque as lembranças do passado, elas são felizes ou nem tanto, mas de toda forma é uma experiência completa. Diferentemente do caso da nostalgia. Essa palavra ela é formada por 2 outras. Nostos, que significa reencontro, e algoz, dor. Então a nostalgia ela se parece um pouco com a saudade porque trata-se de rememorar o passado. No entanto, qual é a diferença? É o desejo de reviver no presente o que era o passado. É a nostalgia, portanto, um sentimento que nos torna presos emocionalmente ao passado, geralmente provocados por más experiências do presente. O poeta, no caso, triste por algum motivo, e a gente lembra a triste situação, né, a cruel situação dos escravizados no Brasil, que desenvolveram, né, na literatura médica o que a gente chamava de banzo, né, um banza, saudade do seu lugar. A saudade do lugar era provocada especialmente pela crueldade do presente que viviam. Portanto, a nostalgia é um sentimento de incompletude por causa de um presente sofrido. Podemos explicar também a nostalgia a partir da noção de melancolia, uma tristeza profunda, uma prostração. Melancolia é um termo utilizado na medicina hipocrática, também até Galeno, né, chamada teoria humoral, e a melancolia era quando o humor da bilis negra se tornava predominante, provocando então essa prostração, algo próximo do que a literatura psicológica hoje chama de depressão. A experiência do espaço para o homo religiosus. Além das mesmas experiências do homem moderno, o homo religiosus conta com uma outra forma de percepção do espaço, sua relação com o espaço, com o sagrado no espaço. Isto significa uma experiência psíquica profunda de união com forças maiores, forças estas que estão além da experiência humana de espaço e tempo. É muito difícil falar de espaço sem falar de tempo. Na aula que vem vamos falar de tempo, e é muito difícil falar de tempo sem espaço. No entanto, é possível articular esses 2 conceitos sistematicamente como estamos fazendo. Ou seja, trata-se de relacionar simbolicamente com o espaço, para além da relação meramente racional, técnica e até mesmo sentimental. Então, relacionar-se simbolicamente com o espaço significa ir além da relação racional, técnica, profissional e até mesmo daquela sentimental. É isso que nós vamos demonstrar de agora em diante, como que relacionarmos simbolicamente com o espaço, a partir das hierofanias, dos ritos, é uma experiência psíquica mais profunda do que a dos sentimentos. Espaço técnico e simbólico na perspectiva dessa relação com o sagrado. Vamos lembrar daquele mapa, né, antes projetado, e aqui temos uma espécie de mapa também da alquimia. Nesse mapa nós vemos o globo terrestre representado, 4 elementos, né, o fogo, o vento, o ar, a água e a terra, e aqui dentro nós temos o Sol, a Lua e 5 estrelas, que estão regendo os 7 minerais no interior da Terra.
Aqui nós temos o mercúrio, o enxofre e a quinta essência. Pois bem, obviamente, não é assim que se representa a Terra se formos tratá-la racionalmente. Mas aqui é uma representação simbólica da Terra. E essa representação simbólica tem muita importância em determinadas ações que fazemos. Um laboratório de alquimia, né? Por exemplo, aqui como está representado. Vejam só, nesse laboratório está representado um leão com uma cobra na boca, o Sol, Mercúrio e a Lua. Obviamente, em nenhum laboratório de alquimia nós tínhamos deuses e elementos da natureza sentados à mesa e um leão ali fazendo companhia ao alquimista, enquanto o forno trabalha. E nem teremos uma chama desse tamanho aqui. Então, essa é uma representação simbólica do lugar de trabalho do alquimista, diferente da representação que nós vimos do lugar de trabalho da sociedade moderna, dominada ainda hoje por elementos fordistas e tayloristas. Relação com o espaço sagrado. O Homo religiosus aspira estar sempre próximo do centro do mundo. A expressão que define isso é axis mundi. O espaço não é homogêneo, ele é ontologicamente diferenciado. Há lugares realmente fortes, onde ocorreram hierofanias. Estando nestes lugares, o Homo religiosus participa do sagrado e santifica a própria vida. Esta é uma experiência psíquica muito mais profunda do que os sentimentos promovem. A observação que eu vou fazer aqui é que santificar a própria vida nada tem a ver com a relação entre religião e política, religião e ética, religião e estética, está bem? Isso vai ficar para uma outra videoaula chamada As Funções da Religião. Aqui nós vamos partir da experiência do sagrado, conforme a gente viu em Rudolf Otto. O sagrado não é um conceito, é uma experiência. E essa é uma experiência de santificação da vida quando estamos próximos do lugar sagrado, do axis mundi. Experiências sentimentais tristes podem levar à prisão emocional, nostalgia e melancolia, como nós vimos há pouco tempo. Ora, nas palavras de Jung, o homem moderno não entende o quanto seu racionalismo, que lhe destruiu a capacidade para reagir a ideias e símbolos luminosos, o deixou à mercê do submundo psíquico. Libertou-se das superstições, ou pelo menos pensa tê-lo feito. Mas neste processo perdeu seus valores espirituais em escala positivamente alarmante. Suas tradições morais e espirituais desintegraram-se e, por isto, paga agora um alto preço em termos de desorientação e dissociação universais. Essa desorientação e dissociação universal é aquele último parágrafo que nós vimos, as situações de nostalgia e melancolia, na qual nós nos tornamos reféns das emoções, né? Mas rigor, refém dos sentimentos, né? Em virtude, em geral, de presentes não muito felizes. Ora, o Homo religiosus, como ele reage simbolicamente ao espaço, como ele tem símbolos luminosos ao seu lado, ele tem mais condições de sair dessa desorientação e dissociação universais. Não que ele não entre nessa situação, mas ele tem um elemento a mais, mesmo porque a relação racional e a relação técnica com o espaço não são libertadoras. A relação sentimental, em parte, e a relação simbólica, se conduzida da forma correta, profundamente positiva, no sentido de nos libertar dessa dissociação universal. São João de Deus. Aqui nós vamos perceber um caso que eu vou contar desse santo, que é muito interessante para notar a diferença entre sentimentos e emoções.
Sentimentos, eles pertencem ao campo da consciência, estão mais próximos, portanto, do nível da racionalidade. Enquanto as emoções, nós vamos tratar como pulsões do inconsciente. Pois bem, contando rapidamente a história de João, ele, muito cedo, muito jovem, criança, ainda teve que deixar os pais e a cidade natal, foi viver com alguns parentes distantes e depois, na juventude, foi viver por conta própria no mundo. Até pouco depois dos 30 anos, viveu uma vida comum, profana, foi soldado, foi uma viajante, fez de tudo. E a partir de um certo tempo, João resolveu voltar para sua cidade natal, Montemor Novo, onde ele pretendia reencontrar os pais. Lá chegando, ele não os encontrou. Encontrou um parente distante que o acolheu, mas para ele não foi suficiente e ele deixou a cidade. Voltou a viver no mundo, só que alguns meses depois, ele teve um surto psicótico durante uma missa. E depois desse surto, ele foi internado num hospital e ali internado, ele na cidade de Granada, na Espanha. Ali internado, ele viu com o horror com que eram tratados os doentes, especialmente os doentes mentais. Então, ele tem uma experiência mística na qual ele descobre que a missão dele era cuidar dos doentes, dos enfermos, de todos os que tivessem necessidade. Ao se recuperar, ele começa a preparar esse caminho e consegue fundar um primeiro hospital numa linhagem bem diferente daquela que tinha, onde as pessoas seriam tratadas com carinho e com respeito, mesmo os pedintes, mesmo os peregrinos pobres, e ele acolheu essas pessoas. Pois bem, por isso que é o patrono dos hospitais. O que permitiu então essa virada na vida dele foi justamente essa pulsão de relação com o sagrado, essa epifania que ele teve a partir então dessa sua experiência de sofrimento, né? Isso é uma experiência muito mais profunda do que uma experiência sentimental. A cena que vemos lembra que o primeiro hospital que ele fundou foi destruído num incêndio e ele tentou resgatar o maior número de pessoas possíveis, mesmo colocando a vida em risco, e por conta mesmo, né, dessa experiência que ele teve, ele acaba falecendo alguns anos mais tarde. Hierofania e consagração. Uma hierofania, manifestação do poder das divindades, torna um lugar luminoso. Então, quando as divindades se manifestam, um lugar se torna especial no mundo, né? Ali ocorreu uma hierofania. É possível também realizar rituais que consagrem uma porção do espaço, tornando-o um lugar sagrado. Estes rituais reproduzem um mito fundador. Como vimos, o mito narra uma história sagrada, geralmente a criação de uma realidade. Portanto, quando se realiza um rito de consagração, se reproduz esse mito fundador e aquela consagração torna um lugar que era indiferenciado num lugar ontologicamente mais forte, um lugar sagrado. Próximo item, o poste sagrado, o Kawa Awa dos Ashilpa. Essa imagem aqui é um clássico da antropologia, né? Ela representa alguns membros do povo Ashilpa e eles estão aqui preparando, né, finalizando os trabalhos do poste sagrado. É um povo nômade. Então esse povo, para escolher o lugar que ia se fixar, eles faziam um determinado ritual e descobriam qual era o axis mundi, o ponto central do novo lugar, o novo centro do mundo. Ali fincava-se o poste sagrado e a partir dali começavam a se organizar organizar-se econômica e simbolicamente em torno desse poste. Um exemplo que nós temos aqui mesmo em Uberlândia, essa foto é daqui de Uberlândia, mostra o mastro com a bandeira de São Benedito,
né, durante o congado. Então, isso aqui também é um axis mundi, né? Então, para as pessoas que participam dessa fé, para as pessoas que participam desse mito, esse poste também é um axis mundi. O sagrado também provoca movimento no espaço. Então esse é um fenômeno bastante interessante. Há estudos da geografia do sagrado que são muito interessantes e eles são muito baseados também em dois geógrafos fundamentais. O primeiro é o filósofo sino-americano Ifu Tuan e o segundo o filósofo brasileiro Milton Santos. Ambos diferenciam de modo muito sutil os conceitos que normalmente são tratados, né, por quem não é geógrafo, com certa distância. Então, lugar, paisagem, território e espaço. Pois bem, então Milton Santos vai dizer, por exemplo, que o lugar ele é uma porção do espaço pela qual eu desenvolvi afeto, como nós vimos o caso dos sentimentos. E destaca também a importância da territorialidade na formação da cultura, né? Então, como ele diz, a territorialidade é anterior à cultura. Portanto, o espaço ele transforma a cultura e, claro, é transformado por ela. No entanto, a territorialidade não é passiva. Ora, imagine você quando nesse espaço que se torna um lugar sagrado, demarcado pela paisagem dele, um território ganha ainda mais esse aspecto fundante da cultura. Aqui é um exemplo, o caminho de Santiago de Compostela. Aqui é o caminho português, há vários caminhos, né? Esse aqui é um deles. Outro exemplo, Shikoku Renro. É uma peregrinação que há na ilha de Shikoku, no Japão, e que se percorrem 88 templos aqui em torno da ilha. O caminho da fé. O caminho da fé foi criado por algumas pessoas, depois tornou uma instituição muito bacana, que também, a partir de diversos pontos de origem, né, nos levam até o lugar sagrado que é a Aparecida do Norte, né, nessa região aqui. Então, é um deslocamento no espaço a partir do fenômeno do sagrado. Aqui, a hierofania em questão é o aparecimento da Virgem Negra de Aparecida do Norte. Nessa região aqui tem a cidade de Luminosa, né? Eu peguei uma foto da cidade de Luminosa no meio da Serra de Mantiqueira, para vocês terem uma ideia de como é a passagem, né, do caminho para o caminho da fé. Montanhas sagradas. Montanhas sagradas são um fenômeno arquetípico na história das religiões e quando a gente estuda mitologias comparadas. Então temos aqui alguns exemplos. O Monte Sinai, Machu Picchu, Delfos, de montanha a templo, né? Delfos era uma montanha sagrada, depois se constrói o templo na montanha e essa relação entre templo e montanha ela é muito interessante porque o templo ele é uma reprodução de uma montanha, né? Então assim como um ritual ele reproduz o mito consagrando um espaço para tornar-se um lugar sagrado, o templo é uma criação, uma ação humana que reproduz um modelo arquetípico. Aqui no caso de um zigurate. Temos outros exemplos, o Templo do Sol e da Lua em Tenochtitlan e o Templo de Jerusalém, né, que também é a reprodução arquetípica do que está descrito nas Sagradas Escrituras. E, como veremos na aula que vem, templo e tempo são palavras bastante próximas. O oráculo de Siwá, no Egito, onde a visita de Alexandre Magno tornou especialmente famoso para nós que estudamos história da filosofia política e história das religiões. O altar do templo de Zeus em Pérgamo. Veja bem, isso aqui é só o altar do templo. E é interessante porque o templo de Zeus em Pérgamo, ele serve como um exemplo para nós entendermos a importância de um lugar sagrado em termos da produção
urbanística e econômica em seu redor, né? Em torno dele. Então, o templo de Zeus em Pérgamo é um caso bastante estudado para os que querem entender a força econômica que um lugar sagrado gera em seu entorno. Um templo budista, a Kaaba, pedra sagrada dos muçulmanos em Meca. O Círio de Nazaré, né? Olha a movimentação que o Círio de Nazaré provoca, né? Nessa imagem que podemos ver a grandiosidade dessa manifestação. Da mesma forma, a Aparecida do Norte, no 12 de outubro, né? Que nós temos essa manifestação aqui. Inclusive, há uma música composta por Anacleto Rosas Júnior e Tinoco, também cantada por Tonico Tinoco, chamada Aparecida do Norte, em que o poeta declara que todo meado do ano, enquanto não chega a morte, ele vai fazer a visita em Aparecida do Norte. Então, o que significa isso? Que o sagrado tem essa força propulsora que provoca esse movimento no espaço. Sobre esse movimento no espaço, eu vou diferenciar aqui dois conceitos. O primeiro deles é o conceito de romaria. Romaria é uma movimentação no espaço de fiéis católicos que vão na direção de um santuário, que vão na direção de um templo, no qual eles vão prestar uma homenagem, agradecer, pagar uma promessa. A peregrinação, que tem a mesma raiz de toda a romaria, ela hoje é um fenômeno diferente, porque tanto em Santiago de Compostela, como por exemplo no Caminho da Fé, há peregrinos que não são necessariamente católicos, né? Então, conversando com os estalajadeiros, né, do caminho, eles relatam que muitos peregrinos são simplesmente agnósticos, que querem fazer essa aventura, ou até mesmo, como já teve o caso, budistas que fizeram essa peregrinação aqui, como eu também tenho vontade de fazer a peregrinação lá nos templos budistas em Shikoku-Renro. Espaço interno. Uma breve reflexão sobre o sagrado e os espaços internos. Nas palavras de Jung, não temos nem tempo nem espaço apropriado para momentos de espiritualidade, ao passo que nas casas indianas, mesmo nas mais pobres, há sempre um altar e um tempo para as orações. Ora, então, ele está fazendo aqui uma palestra para médicos ingleses, e o que ele está destacando para esses médicos é que a vida, especialmente nas cidades grandes, com esses mercados de trabalho que temos, se torna racional demais, materialista demais. E esse racionalismo e o materialismo, eles enfraquecem o valor do simbólico. Então, por que eu reservaria um pedaço da minha casa para ter um pequeno altar? Por que eu tiraria 15 minutos ou meia hora do meu tempo para as orações, né? Eu poderia usar isso para algo mais útil, ou até mesmo para descansar, né? Pois bem, e ele está demonstrando aqui com essa frase que isso faz com que essas pessoas, mesmo as mais pobres, tenham uma vida simbólica mais rica do que o homem moderno. Essa vida simbólica mais rica permite uma maior resiliência para existir no mundo. E veja que nessa frase há um detalhe interessante: um altar e um tempo. Então, um lugar e um tempo para as orações. Quando a gente vê, né, tutoriais ou a gente participa de cursos de meditação, sempre o instrutor diz: você precisa tirar 15 minutos, 30 minutos todos os dias para fazer a meditação num cantinho tranquilo da casa, né? Então o princípio é o mesmo, ou seja, a gente precisa dizer não para um mundo racionalizado, nem que seja por um tempinho. Congá, um altar da Umbanda. Vejam que ele é muito belo, no entanto aqui a questão estética não é a prioridade. A prioridade é o sagrado que isto representa, né? A força emocional de quem comunga da fé diante de um altar sagrado, diante de um altar que representa
muito mais do que o tempo vivido aqui, mas representa uma história mitológica da qual o próprio universo faz parte. Altares domésticos, também como exemplo, um altar cristão, católico, né? Então mariano, e um altar budista. Também são exemplos de altares modernos, altares sagrados, que representam um lugar privilegiado dentro das casas que exige um determinado tempo privilegiado. Conclusão, então, afinal de contas, para que servem os mitos? Lembram dessa imagem que eu havia colocado? É a imagem da Pietà, feita por Michelangelo, na qual nós vemos Maria carregando o Cristo morto nos braços. Pois bem, podemos dizer que há determinados momentos da vida, como nós vimos lá no caso do cantor de La Bohème, né, em que ele está numa situação muito próxima dessa, quase de morte psicológica, de prostração, de dor, de sofrimento. Mas talvez a mensagem dos mitos seja: nós não estamos sozinhos. Mesmo nesses momentos de maior dor, de maior preocupação, sempre há quem nos acolha, sempre há quem? Os deuses, as deusas que estão ao nosso lado. Pessoal, na próxima aula vamos ver então o tempo sagrado, completando esse conjunto tempo e espaço sagrado, e eu quero então agradecer vocês com um profundo sentimento mesmo de gratidão. Despeço-me lembrando que a próxima videoaula em breve chegará. Muito, muito, muito obrigado a todos.